Paz e bem, meus irmãos, minhas irmãs. Estamos na quinta-feira da 32ª semana do Tempo Comum, dia 13 de novembro. Hoje a família franciscana celebra a festa de São Diogo de Alcalá. Ele foi um eremita franciscano e viveu de 1400 a 1463. O nosso evangelho de hoje é retirado do livro de Lucas, capítulo 17, versículos de 20 a 25. Naquele tempo, os fariseus perguntaram a Jesus o momento em que ia chegar o reino de Deus. Jesus respondeu-lhes: o reino de Deus não virá ostensivamente, que podeis dizer ele está aqui ou está ali, mas o reino de Deus já está no meio de vós. Depois Jesus disse aos discípulos: dias virão em que desejareis ver um só dia do Filho do Homem, e não o podereis. Não deis ouvido àqueles que dizem: o reino está aqui ou está ali. Não corram atrás deles, porque como um relâmpago traça o céu e ilumina de um lado ao outro, assim também será o dia do Filho do Homem. Mas antes, ele deverá sofrer muito e ser morto. Palavra da salvação. Meus irmãos, minhas irmãs, continuamos a nossa caminhada com Jesus para Jerusalém. Foi uma caminhada de diversos dias, onde ele teve muitos encontros com pessoas muito diferentes e onde também ele havia realizado diversos milagres. Por exemplo, aquela mulher que ele havia curado de uma doença que ela padecia há 18 anos, um demônio que ele tinha também expulsado, um homem com a mão seca que ele tinha curado, os 10 leprosos de ontem também que ele havia curado, e que um deles volta até Jesus e reconhece o poder da palavra de Jesus e os sinais do reino. Mas parece-me que aos fariseus era impossível isso. Daí uma palavra de Jesus que sempre me chama a atenção. 2 palavras. Não basta ser mestre em Israel, e uma oração. Eu te louvo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultastes essas coisas aos sábios e entendidos e as revelastes aos pequeninos. É o sentido da primeira leitura de hoje sobre a sabedoria, onde o autor sagrado está refletindo sobre a natureza da sabedoria. É um Espírito Santo, é um Espírito que ilumina, que traz discernimento, que encaminha. É algo desejável porque é como o oxigênio da vida da pessoa. Assim é a sabedoria. É algo precioso que se abaixa do reino, do meio de Deus, do seio de Deus, para iluminar as realidades humanas, conferindo vida e sentido para a história. De modo que uma pessoa sem a sabedoria é um cego. Um poderoso sem a sabedoria é um cego. Um intelectual sem a sabedoria é um cego. Porque é essa sabedoria que Deus concede, porque ela se abaixa do trono de Deus. Ela vem até nós como um grande dom de Deus. Uma sabedoria que tudo transforma, que tudo vivifica e que tudo ilumina. Então, eu penso que aqui está o sentido do evangelho de hoje, porque os fariseus, mesmo tendo presenciado os milagres realizados por Jesus, porque eles presenciaram, porque eles também caminhavam atrás de Jesus, não com boa intenção, mas não era com reta intenção. Eles queriam apanhar Jesus em alguma armadilha, mas eles caminham atrás de Jesus já com o coração armado, em não querer acreditar, em não querer acolher o plano salvífico de Deus. De modo que aquele leproso de ontem, o samaritano que fora curado, quando percebeu a sua cura, ele volta até Jesus e reconhece o poder da palavra de Jesus e a ação salvífica que Jesus realizara em sua vida. E Jesus realizara ações salvíficas diversificadas nesta caminhada para Jerusalém,
onde os beneficiados conseguem compreender o poder desta palavra e a ação salvífica de Jesus. Mas os espertos fariseus, os doutores fariseus, os intelectuais fariseus, eles não conseguiam compreender. Meus irmãos, minhas irmãs, isso pode suceder comigo, isso pode suceder com você. Porque às vezes, equivocadamente, nós pensamos que adquirir muitos conhecimentos bíblicos, muitos conhecimentos da doutrina, isso pode facilitar a nossa fé. Isso pode nos levar a compreender a igreja como instituição, a igreja como fenômeno humano, a religião como fenômeno humano, mas não nos conferir a sabedoria necessária, a sabedoria do alto, que abre os nossos olhos. Porque ao Pai só podemos ver com os olhos do Espírito. A Jesus, sendo da mesma natureza do Pai, só podemos ver com os olhos do Espírito. Como também a Santíssima Eucaristia do corpo e do sangue de Jesus, também só podemos compreender com os olhos do Espírito. E eu digo a vocês ainda mais, o mistério da Igreja, enquanto fenômeno humano, enquanto estrutura social, enquanto organização social, também só pode ser vista e compreendida pelos olhos do Espírito. Por isso, Jesus vai dizer, o reino não virá até vós ostensivamente. Ele não vai vir assim como nos filmes, nos grandes filmes, onde tem terremoto, maremoto, um espetáculo cinematográfico, não. O reino virá tão somente como uma semente de mostarda. No silêncio da noite, ela vai crescendo. No silêncio da noite, ela vai acontecendo. Assim também é o reino dos céus, é o reino de Deus. Ele não vem ostensivamente como um grande espetáculo. Então, coisas que os fariseus precisariam mudar de mentalidade é que eles aguardavam o reino para o futuro, mas o reino já está acontecendo. Nós já podemos presenciar sementes do reino quando somos bondosos, honestos, solidários, fraternos, aí sim. E nós vemos isso personificados em pessoas, é que às vezes nós estamos tão mergulhados num ceticismo ou num pessimismo, onde nós dizemos que tudo está perdido, que a história está perdida, que a história não tem mais jeito, mas nós vemos pessoas ali possuídas por valores do reino, e são estas pessoas que são capazes de fazer acontecer esse mistério de Deus com seus pequenos gestos, as pequenas coisas. Os fariseus também deveriam agora mudar a mentalidade de que esse reino não virá com poder de armas e nem tampouco com riqueza, mas ele virá com as pequenas coisas, valorizando as pequenas coisas. Outra coisa também que eles precisariam mudar é que os prediletos desse reino, ou os ocupadores desse reino, não serão os ricos e poderosos, mas serão aqueles que acolhem com bondade o Filho do Homem. E Jesus vai dizer aos seus discípulos agora, vai chegar um dia em que vocês vão desejar ver um só dia do Filho do Homem e não poderão. E aí virão pessoas para enganar vocês. O reino está aqui, o reino está ali. O reino não se identifica com nenhuma estrutura política. O reino não se identifica com nenhuma estrutura religiosa. O reino não se identifica com nenhuma estrutura social. O reino é maior do que isso. Por isso Jesus vai dizer, alguns vão dizer ele está aqui, outros vão dizer ele está ali. Não creiam e não corram atrás deles. Porque o reino virá como um relâmpago que traça o céu, iluminando de um lado até o outro. Assim será a vinda do Filho do Homem. Mas antes disso, diz Jesus, ele precisará sofrer e ser morto. Isso escandaliza o coração dos discípulos de todos os tempos. Isso escandalizou o coração dos fariseus. E ainda hoje continua também a escandalizar os corações das pessoas. Mas o reino de Deus é conquistado pelos violentos. Não por aqueles que explodem bombas, não por aqueles que matam com armas, não, mas fazer violência e não permitir que a indiferença, que a violência tome conta dos nossos corações. E principalmente a insensibilidade social, a insensibilidade humana. No próximo domingo nós estaremos celebrando a 9ª Jornada Mundial pelos Pobres. Tu és nossa esperança. Então, que esse tempo nos convoque a sermos solidários, fraternos e sensíveis. Um grande fraterno abraço para todos, paz e bem, até amanhã se Deus quiser. São Diogo de Alcalá, rogai por nós, paz e bem.